iniciar o nosso tempo de estudo bíblico, eu quero convidar você à oração nesse momento, para que juntos possamos rogar a ação do Espírito Santo nos iluminando para a compreensão da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por este dia é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos nele. Nos alegramos em Cristo Jesus, nosso Senhor, onde aqui nessa manhã, junto com o seu povo, celebramos a vitória do seu Filho amado Jesus Cristo na cruz. Onde ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, por meio de quem nós temos vida eterna. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos chama mais de servos, mas o Senhor nos chama de amigos. E o Senhor nos chama assim porque o Senhor tem se revelado a nós. Por isso eu te peço que o nosso desejo seja conhecê-lo um pouquinho mais essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós estamos encerrando, essa série de estudos sobre as mulheres da Bíblia e seus legados, onde devido ao mês de maio, onde nós celebramos o Dia das Mães, nós procuramos trazer aqui algumas mulheres que, como temos afirmado, não deixaram apenas o legado da gestação e de filhos, mas que também são exemplos para nós de fé, de coragem, de devoção e de obediência. Nós temos afirmado isso aqui. Mulheres como imagem e semelhança de Deus também servem de exemplos para nós, para que nós possamos seguir o exemplo delas e permanecer firmes na fé. Hoje a história é um tanto polêmica, então eu conto com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre uma personagem conhecida como Tamar. Não é a Tamar, irmã de Absalão. Tá? É a Tamar lá do Gênesis, tá? Que tem toda a história com um personagem chamado Judá. Nós vamos ver que essa mulher é conhecida como uma mulher que tinha uma sede por justiça. A Tamar é uma mulher que tem sede de justiça. Então eu quero convidar você a ler essa história junto comigo. Tá? Gênesis capítulo 38. Eu quero que você preste bem atenção nessa história, em todos os detalhes dela, porque antes de mais nada eu quero pedir a sua opinião sobre essa história. O que você pensa sobre essa história? O que você acha dessa história? E por isso que é importante que você esteja aqui atento. Tá? De preferência, pegue uma Bíblia física, folheie. Tá? No nosso estudo do livro de Atos, nós vamos nos dedicar bastante a isso. Tá? Nós vamos nos dedicar a usar mais a Bíblia física, no nosso tempo de estudo bíblico. Então, se prepare. No nosso estudo de Atos, a ideia é que a gente manuseie as nossas Bíblias. Tá? Então, alguém aí com uma voz, uma voz firme, uma voz constante, leia esse texto para mim, por gentileza. Gênesis 38, pode ler o capítulo inteiro. Tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história. Algum voluntário, nesse tempo da manhã? Acho que o presbítero José Carlos se voluntariou. Senti aqui no coração. Estou procurando ainda. Procurando ainda. É que no meu celular tem a letra grande, né? Gênesis 28, né? 38. Todo o capítulo? Todo o capítulo. Manda ver. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho e o chamou seu nome Er. E tornou a conceber e deu à luz a um filho, e a ela chamou seu nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Selá. E
e a Judá. E estava em Quisibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para e seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, e porquanto disse, para que porventura não morra também este. Como seus irmãos, assim se foi Tamar, ficou na casa de seu pai. Passando-os, pois muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá, e depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tiná. Ele a Irá, seu amigo, e a Adulamita, e dera aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro soube a tina e tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez, e cobriu-se com o véu, envolveu-se, e assentou à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tiná. Porque via que Selá não era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que deras para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei a um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que eu envieis. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. O que lhe deu, a possuiu, e ela concebeu dele. E ela se levantou, e se foi, e tirou-se sobre si o seu véu, e vestiu aos vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, e o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não achei. E também disseram aos homens que daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa-a ficar como penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado a este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: a Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem do que quem não está essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e esse cordão, e esse cajado? E conheceu-os a Judá, e disse mais: justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais o conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão a um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão,
Eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu ao seu irmão, e cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. Maravilha. Então, agora é a vez de vocês. Qual a opinião de vocês sobre essa história? O que vocês acham dessa história? Né, quando vocês leem essa história de Tamar, o que vocês acham? Com vocês, quero ouvir vocês, a opinião de vocês. Eu acho nessa história é o agir de Deus. É Deus trabalhando para que as famílias não ficassem desamparadas. Perfeito. Né? Então Deus sempre está na família. Então, como o costume daquela época era de a viúva casar com o irmão, então aqueles irmãos ali, ninguém matou eles a não ser o próprio Deus. Deus executou o juiz naquele lugar. E executou o juiz também no Judá, que é o chefe da casa. E a mulher saiu impune, agraciada e abençoada por Deus, que Deus fez isso aí. Maravilha. Deus faz isso aí, nas famílias. Quem mais? O Faustino já deu a opinião dele sobre essa história. Quem mais? Uma confusão. Confusão muito, muito complicada, né? Se fosse nos dias de hoje, era um horror, né? Cadeia neles. É, mas a graça de Deus, Deus sabe trabalhar as coisas da maneira dele, né? Então, Quem mais quer dar a sua opinião sobre essa história? Nenhuma mulher quer falar nessa história? A gente está falando sobre mulheres e seus legados. Não, à primeira vista é escandaloso, né? É estranho, mas a gente tem que lembrar sempre de como era naquele tempo, né? De como era a cultura deles. Essa questão de descendente eu acho que era a coisa mais fundamental daquela época para eles, né? Então a gente se pergunta, nossa, ela fez isso, né, só por isso, mas é porque naquela época era como se hoje fosse, sei lá. Me ajuda aí, pastor. Um escândalo. É. Não ter um filho, né? Uma maldição. Né? Mais ou menos. Tá. Mais uma pergunta. Quem está errado nessa história? Ou quem está errada nessa história? Quando você lê. Todo mundo errado? Casos de família aqui, né? Daria um bom caso de família aqui. Mas esse é um caso, o caso de família, né? Perfeito. Então, está todo mundo errado nessa história? Todo mundo chutou o balde aqui. Maravilha. Perfeito. Então vamos avaliar essa história juntos, então. Essa história de Tamar, essa história tão escandalosa, né? Vai lá, por favor, passe o microfone para a Isabelle, justifique. Aqui lançou a afirmação, tem que justificar, não tem essa. Não, Tamar não está errada porque Judá prometeu para ela e ele não cumpriu. Ela fez o que a Isa falou. Ela fez o que... porque senão ela ia ficar sem casa, sem comida, então... Perfeito, olha aí, mais uma opinião. Então a opinião da Isabelle não é que está todo mundo errado. Tamar não está errado na história. Tá? Então nós temos aqui várias opiniões. Mais alguém, gente, quer dar a cara a tapa aqui? Vamos lá, então, analisar essa história? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa entender, e aqui é uma ressalva que nós precisamos fazer, que grande parte das afirmações que as pessoas que não creem em Deus fazem sobre a Bíblia são afirmações injustas. Porque não tem como você ler as Escrituras
com a lente do século XXI. A gente está falando de uma história aqui que se passou há o quê? 4.000 anos atrás. Você acha que a cultura é igual? Você acha que os valores são os mesmos? Isso que a gente está falando de uma cultura que é lá do Oriente, a gente está no Ocidente, século XXI, valores, jeitos de viver, costumes, avanço tecnológico totalmente diferente. Então, algumas afirmações que as pessoas fazem sobre a Bíblia são injustas, porque você tem que entender aquele contexto para que você possa fazer afirmações justas sobre o que a Bíblia está dizendo. Tá? Qual que é o grande problema da nossa cultura? Nossa cultura, a gente pega um piá de prédio, que está ali no celularzinho do Instagram, e quer dar sua opinião sobre aquilo que a Bíblia está dizendo, sem entender o momento em que as Escrituras estão passando para nós. Tá? Então, esse é um grande erro de interpretação bíblica. Qual erro? Nós lemos a Bíblia com o nosso olhar de pessoas do século XXI, vivendo no Ocidente, na América do Sul, no Brasil, numa capital chamada Curitiba. Então, não se lê as Escrituras assim. Nós temos que nos colocar no lugar dos personagens, nós temos que entender o valor, os valores deles. Né? Como minha esposa Isa falou, para a nossa cultura hoje, né, na sua grande maioria, filhos não são tão importantes assim. Muito pelo contrário, na nossa cultura as pessoas não querem ter mais filhos. Na cultura em geral as pessoas não querem ter filhos porque, dor de cabeça demais, né, eu quero viver minha vida sem ter ninguém para me atrapalhar. Só que aqui, no contexto bíblico, ter filhos era muito importante. Então, se você pegasse uma pessoa daquele tempo e trouxesse para os tempos de hoje, e ela ouvisse uma pessoa dizer, não quero ter filhos, ela falou, meu Deus, que absurdo, né? Como assim você não quer ter filhos? Né? Você não entendeu nada, como ter filho descendente é importante? Então, veja que existe um choque cultural entre a nossa cultura e a cultura bíblica, tá? Então, não leia as Escrituras com a mente e os óculos que você tem hoje. Você precisa entender os valores daquele tempo, o contexto em que aquelas pessoas viviam, tá? E uma lei importante de nós entendermos, nesse texto de Gênesis 38, é a lei do resgatador. Lembre-se, espera aí, nesse tempo aqui em Gênesis, ainda não havia a lei escrita. Só foi dado lá em Moisés, no Monte Sinai. Mas aqui já havia o costume, a tradição do resgatador. Mas Deuteronômio 25, de 5 a 6, fala um pouquinho para nós sobre o que é a lei do resgatador. Alguém lê lá para mim, por favor? Quem conseguir ler, obviamente, né? Quem tiver jovem ainda. Vai, Mateus, aí, ó, jovem ainda. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Deuteronômio 25, 5, 6. Perfeito. O que vocês entendem dessa lei? Explica para mim aí. O que vocês entendem desse texto? Para nós isso aqui é escandaloso, né? Para nós aqui é um escândalo, tá? Mas o que você entende dessa lei? Pedi para o diácono explicar essa lei para nós, ele já está com o microfone mesmo. Fala aí, diácono, o que você entende dessa lei? Eu? É, você mesmo. Cara, essa lei, assim, é aquilo que está falando. Quando a gente lê história e entender, naquela época, o legado era muito importante. O legado dele deixar era muito importante. Então, todo mundo queria fazer o quê? Descendência. É diferente de hoje, se a gente morrer, a gente não está aí. Eles tinham muito que deixar legado. Ele queria deixar perpetuar o seu nome através dos filhos. Se ele não tivesse filho, ele entendia que o nome dele não ia perpetuar, né? Então, para vocês entenderem, hoje, se Deus chegasse para qualquer um e falasse assim, você vai ser pai de uma nova nação. Seus filhos, seus netos, o que você vai falar? Cara, para que eu quero saber se meus filhos e meu neto vão ter alguma coisa? Eu quero ter uma coisa concreta hoje aqui. Se não for para mim, eu não quero, diferente daqueles. O Abraão o quê? Ele sabia que ia ser o pai de uma grande nação, mas ele nunca ia ver essa nação. Se hoje fosse para a gente, vai falar, cara, eu quero saber nada. O dinheiro vai estar na conta amanhã? Então é diferente a cultura,
Mas é por isso, eles tinham esse legado, queria deixar permanecer esse legado na vida deles. Perfeito. Então, Abraão, do século 21, se Deus aparecesse e dissesse, eu vou fazer de você uma grande nação, ele ia falar, quero não, Deus. Deixa para lá, procura outra pessoa, né? Então, veja, gente, naquele tempo, o cunhado tinha um dever, tá? Se o irmão dele morresse sem deixar filhos, qual que era o dever do cunhado? Se casar com a mulher do seu irmão e dar a ela descendente, tá? Com qual objetivo? Aí teria que procurar um parente mais próximo, que é o caso de Ruth e Noemi, né? Isso acontecia, tá? O irmão podia ser casado, mas ele tinha que se casar com a irmã do seu, se casar com a mulher do seu irmão, para conceder a ela descendente. Tá? Exatamente. Então, até, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, leia a história de Ruth e Noemi. Tá? Essa história explica bastante o que é a lei do resgatador. Tá? Que já foi falado aqui pela minha mãe na semana passada, né? Retrasado. Tá? Então, veja só. Então, o cunhado tinha um dever. Se seu irmão morresse, ele se casava com a mulher do seu irmão. Então, o primeiro filho preservava o nome do morto em Israel, mantinha a sua herança e impedia o desaparecimento da linhagem da família. Para um judeu, como que o judeu entendia a vida eterna? O judeu entendia que ele vivia para sempre por meio dos seus descendentes. Olha só o peso de uma descendência para um judeu. Tá? Ele acreditava que ele continuava vivendo por meio dos seus descendentes. Tá? Então, por isso que era tão importante, por isso foi estabelecida essa lei em Israel. Tá? Quem está errado na história? Veja só, gente, isso aqui é muito curioso. Em nenhum momento Tamar é censurada na história. Em nenhum momento da história você vai ver o texto bíblico dizendo que Tamar errou, que Tamar não fez aquilo que era certo. Ela, em nenhum momento é censurada na história. Sabe quem é censurado na história? Os homens. Todos os homens são censurados nessa história. Tá? Veja só o versículo 7. Primeiro marido de Tamar, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Quem foi o perverso da história? O que ele fez? Não sabemos. A história não nos conta. Tudo que a história nos fala é que a conduta dele foi perversa e o Senhor o matou. Tá? Aqui é confidencial, né? O Senhor sabia o que ele fez e o Senhor o matou. Deus o matou. Como? Também não sabemos. Fica um mistério para você pensar aí, levar para sua casa. Então, o primeiro homem censurado nessa história é O segundo homem censurado nessa história é Onã. Tá? Olha só, versículos 9 e 10. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Mais uma vez, quem censura Onã? O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Deus é o grande ceifador dessa história aqui, censurando os homens perversos. Então veja só, tá? Quem a Bíblia está reprovando e censurando nessa história? Os homens. Mas por último, a história censura um outro homem conhecido como Judá. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, ou seja, volta para sua casa lá, né? Fica na casa dos seus pais, até que meu filho Selá cresça. Mas o que Judá pensou? Ele também poderá morrer como seus irmãos, então, quer saber, eu não vou dar ele coisa nenhuma para ela. Ela que se vire na casa dos pais dela, tá? Então, quem que é censurado na história, gente? Os homens, tá? Então, veja só, tá? Tamar é a injustiçada da história. Tamar quem sofreu os danos da história. Tamar que sofreu na mão de homens perversos. O seu primeiro marido era perverso. Não era um bom homem.
Não era um homem íntegro, não era um homem justo, não era um homem temente a Deus. Nós não sabemos o que ele fez, mas para que o Senhor tivesse matado ele, você sabe que foi alguma coisa grave. Né? Para o próprio Deus ter vindo e falar, meu amigo, deixa eu acabar com a sua vida, o cara não era boa gente. Tá? O marido de Tamar era perverso. O segundo marido, irmão do seu falecido, só queria se aproveitar do prazer. Possuía Tamar pelo prazer e não queria dar descendência para o seu irmão, porque se Tamar não tivesse um descendente, a herança ficava para quem? Ficava para ele mesmo, ficava para Onã. Ele queria o dinheirinho, ele queria o prazer e o dinheiro para ele. Se aproveitar de Tamar e ainda ter um dinheirinho no bolso. E por conta disso, Deus também veio e o matou. Onã é a figura de um homem que foge do seu dever, que não assume os seus compromissos, que não assume as suas responsabilidades, que não bate a mão no peito e fala, isso aqui é dever meu. Né? Tem muitos Onãs por aí na vida, não? Homens que só querem se aproveitar sexualmente das mulheres, mas quando nasce um filho, foi bom até aqui, mas Deus abençoe, né? Cuida da cria aí que eu vou embora. Será que existe muito isso? Sim ou não? Exatamente. Quantas certidões de nascimento no Brasil, pesquisa depois, não tem o nome do pai lá. Homens como Onã, só querem o prazer e os benefícios, não batem no peito para assumir as responsabilidades por aquilo que fazem. Deus o matou por conta disso. Então veja que posturas assim, de homens que não assumem suas responsabilidades diante das suas mulheres, diante das suas famílias, diante dos seus filhos, é visto como grande perversidade diante de Deus. Então você pode se perguntar o que Deus acha dos homens do Brasil, tá? Que não assumem as suas responsabilidades. Deus vê isso como uma grande perversidade. Não foi isso que ele almejou para os homens. Sabe o que ele almejou para os homens? Que os homens fossem aqueles que cultivassem e guardassem. Fossem aqueles que protegessem a sua família, que ficassem ao lado deles, que ficassem ao lado dos seus filhos. Foi isso que Deus planejou. Não fazer isso é uma grande perversidade. Tá? Só que aí, ela teve 2 maridos perversos. Só que o que o sogro achou? Essa mulher é uma viúva negra, né? A culpa é dela, meus filhos estão morrendo por conta dela, né? O quê? Né? O sogro colocou a culpa nela, sendo que a culpa era de quem? Dos homens perversos com quem ela se casou. Onde Judá promete outro filho que ele não está disposto a entregar, defraudando a sua nora, que espera Selá crescer e não recebe Selá. Tem muitos Judás por aí também que defraudam mulheres, que prometem rios, fazem rios de promessas, mas quando a coisa aperta vai embora. Será que existem muitos Judás por aí? Então, gente, Tamar aqui é uma personagem injustiçada, vítima de abuso. Ela carrega uma má reputação de viúva negra, onde a culpa era claramente dos seus maridos perversos. Ela é defraudada e esquecida. Essa é Tamar. É assim que o texto bíblico a descreve. Tá? E nós, homens, precisamos ter cuidado, gente. Homens, eu e você, precisamos ter cuidado, tá? Existe uma tendência adâmica em nós de sempre colocar a culpa nas mulheres e não assumir a nossa responsabilidade, o nosso dever, a nossa culpa. Nós precisamos compreender que após a queda existe uma tendência natural em nós homens de tratar as mulheres injustamente. Isso não sou eu que estou dizendo. Qual que é a primeira coisa que Adão faz após a queda? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Deus vai dizer, não, meu amigo, a aliança eu fiz com quem?
Assuma a tua responsabilidade. Assuma o teu dever. Existe uma tendência natural em nós, homens, de subjugarmos as mulheres, de tratá-las indignamente. E isso não sou eu que estou dizendo. Gênesis 3 vai dizer que o desejo da mulher será para o seu marido, e isso ele não está dizendo de uma forma boa. Tá? Ele está dizendo que o homem vai subjugar a mulher, não de uma maneira boa, não da maneira como deveria ser. Então existe uma tendência natural em nós homens de tratarmos as mulheres injustamente, e nós precisamos ter cuidado com isso. Não é à toa que a grande ênfase do apóstolo Paulo para nós homens é: vocês precisam aprender a ser homens como Cristo, que morrem pelas suas esposas, que se entregam para elas. É Cristo quem causa a mudança, onde o homem para de subjugar a mulher e passa a amá-la como Cristo amou. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós homens, são alertas que as Escrituras dão para mim e para você. Tome cuidado com isso. Isso é a nossa tendência natural, pecaminosa, adâmica. Mas Cristo quer redimir isso. Para quê? Para que nós possamos amar as nossas esposas, as nossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E nessa história nós vemos essa tendência natural. Tá? As consequências sobram para quem aqui na história? Para Tamar. Existe uma tendência natural de nós homens fazermos isso. Então se coloque no lugar de Tamar aqui nessa história. Ela confiou na palavra do seu sogro, ela voltou para a casa dos seus pais, ela esperou anos para que Selá, o filho mais novo, crescesse e assim cumprisse seu dever de resgatador. Então no versículo 14 ela se dá conta do quê? Selá cresceu e nenhuma promessa foi cumprida. Veja só o versículo 14. Né? Aquilo que ela fez por quê? Porque embora Selá fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Voltou para a casa dos seus pais, o que era humilhante para uma mulher daquele tempo. Viúva de 2 maridos, aguardando uma promessa durante anos, na expectativa de que uma promessa fosse cumprida, e a promessa não foi cumprida. Como você se sentiria? Pode dizer. Prepara o microfone aí, diácono. Como você se sentiria se você fosse Tamar? Injustiçada. Que mais? Enganada. Olha aí. Que mais? Esquecida, com raiva, né? Então, como fazer justiça num sistema onde uma mulher, ainda por cima viúva, era rejeitada socialmente? Como? Como fazer justiça num lugar onde o seu sogro, que te fez a promessa, tem poder e influência? Tamar estava de mãos atadas aqui. Estava de mãos atadas. É então que Tamar bola um plano nada convencional, tá? Ela muda as suas vestes de luto e se cobre com um véu para se disfarçar. Só que veja só, gente, o curioso dessa história, e como nós distorcemos a história, em nenhum momento fala que Tamar se vestiu como uma prostituta. Nenhum momento da história fala isso. O texto só fala que ela colocou um véu, muito mais referência a uma noiva do que uma prostituta. Como querendo dizer para Judá, eu estou esperando ainda a promessa. O texto não fala que ela se vestiu como uma prostituta, como muitos pensam. Ela colocou um véu para se disfarçar. O véu faz muito mais referência a uma noiva do que uma prostituta. Ela só queria lembrar o seu sogro, eu estou esperando ainda o cumprimento da promessa. O texto diz, ela trocou as suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu para se disfarçar. Quem pensou que ela era uma prostituta? Judá. Ela não se vestiu como uma prostituta. Judá pensou que ela fosse uma prostituta. E olha só como é diferente essa história. A gente lê a história com a tendência do que não, Tamar se viu como prostituta. Ela não se vestiu como uma prostituta. E não era um ambiente que tinha prostituta, como a gente vai ver depois na história.
Judá inferiu e pensou que ela fosse uma prostituta. Tanto é que quando ele vai procurar os pertences dele de novo, naquele lugar, o pessoal fala, não tem prostituta naquela região. E os homens sabiam, né? Curiosos, safados, né? Mas veja só, Judá pensou que ela fosse uma prostituta, ela não se vestiu como uma. Então, nessa história toda, aconteceu toda essa história, e Judá, ele que inicia essa história, né? Ele que se entrega dizendo, eu quero me deitar com você, né? Então, como garantia de pagamento para se deitar com ela, Judá deixa com ela o seu selo, com o cordão, que identificava quem ela era, quem ele era, e ele deixa para ela o cajado dele também como garantia de pagamento. E quando ele tentou reaver todos os seus bens, ele descobriu que naquela região não havia prostituta nenhuma. Só que Itamar engravidou, babado, caso de família, né? Nora engravida do sogro, pensa na notícia da época, né? Isso chega aos ouvidos de Judá. O que Judá afirma? Tragam ela para fora e queimem na viva, né? Adúltera. É isso que Judá afirma. Ela traiu minha família. Está grávida. Tragam ela para fora e queimem na viva. Gente, nós somos muito rápidos para condenar os outros e muito lentos para enxergar nossas próprias falhas. Judá não se deu conta de que o errado da história era ele. Ele que não cumpriu a promessa. Ele não é capaz de olhar para dentro de si mesmo. E o que ele fala para Tamar? Queime na viva. Adúltera, pode queimar. Quanta injustiça cometemos por não sermos capazes de olhar em primeiro lugar para dentro de nós mesmos. Segundo a lei de Deuteronômio, sabe quem deveria morrer nessa história? Judá. Se você ler Deuteronômio capítulo 25, o homem que não cumpria o seu dever como resgatador, era ele que deveria ser morto. Nós somos muito lentos para enxergar nossas próprias falhas. Somos muito rápidos para enxergar falhas nos outros. Olha como Judá é injusto nessa história. Queimem-na viva. Sendo que não é capaz de olhar para si mesmo e perceber que o errado era ele. Gente, tomem cuidado com isso. Não é à toa que Jesus falou, olha, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão? Tira a trave do seu olho primeiro. Tira a trave do seu olho primeiro. Porque tirando a trave dos nossos olhos, nós somos capazes de tratar os outros com compaixão, não com condenação. Então tomem cuidado com isso, né? Mas olha só essa história, né? Nossa geração diria que ela lacrou, né? Tamar lacrou aqui, né? Então, veja só a cena. Tá? Judá falou para queimarem viva, pense que Tamar estava sendo arrastada, assim como a mulher adúltera de João. Tamar estava sendo arrastada e ela, peraí, eu quero só dizer uma coisa. Minhas últimas palavras antes de morrer, tá? Eu estou grávida. Mande um recadinho para o meu sogro, né? Eu quero dar uma última palavrinha. Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E todo mundo em silêncio, aí todo mundo, cara, quem que é o dono dessas coisas, né? E acrescentou, e pede para ele ver se ele reconhece quem pertence a esse selo, esse cordão e este cajado. Ele vai saber do que eu estou dizendo. Todo mundo em silêncio, sempre, peraí, o que está acontecendo aqui, né? O que Judá reconheceu? Ela é mais justa do que eu. Pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Olha o que Judá reconheceu na história. Ela é mais justa do que eu. Quem está certa nessa história é ela, não eu. Ela só fez tudo isso quando eu deveria ter feito isso e ela não deveria ter passado por tudo isso. Ela fez e passou por toda humilhação, sendo que quem deveria ter feito era eu, não precisava de tudo isso. Ela é mais justa do que eu.
aqui nessa história, o que a gente precisa entender? Né? Judá era praticamente o juiz dessa cidade. Então veja só, e por isso que essa história é o exemplo clássico de que é justiça para os outros, misericórdia para mim. Tá? Judá era o juiz da cidade. Tanto é que trazem a notícia para ele, né? Ele era praticamente o líder da cidade, tá? Nessa ótica do texto aqui. Por isso quem que ia eliminá-lo nesse caso? Exatamente. Tá? Mas o certo seria a morte dele. Ele errou nesse caso. Tá? Mas veja só, o reconhecimento de Judá, ela é mais justa do que eu. Ela fez justiça, eu não fiz. Ela fez o certo, eu me omiti. Eu não cumpri o meu dever. Olha só a compreensão que o texto nos traz sobre Tamar. Então, o que nós podemos aprender com Tamar para nós finalizarmos? Gente, Tamar em nenhum momento age por promiscuidade. O objetivo dela nunca foi seduzir o seu sogro. Tá? Tudo que ela faz é para reivindicar os seus direitos e os direitos da sua família. E faz com que tudo isso produza justiça. E veja só, ela não está lutando apenas pelos direitos da família dela, ela está lutando pelos direitos da família de Judá. É a descendência de Judá que está em jogo aqui. E ela passa por tudo isso para garantir que a justiça fosse feita. Então Tamar, ela usa inteligência e coragem para que a justiça fosse feita. E no fim, ela é considerada justa. Se você estudar um pouquinho da história dos judeus, Tamar é considerada uma grande heroína para eles. Um grande exemplo de uma mulher corajosa. E que nós, como discípulos de Jesus, deveríamos seguir a coragem que ela tem para fazermos justiça. Edifica a sua casa. Então, ela foi muito sábia no que fez, edificando a casa de Judá. Exatamente, perfeito. Ela edificou a casa de Judá. Tudo isso que ela fez foi para a casa de Judá. É a casa de Judá. Perfeito. Aleluia. Perfeito. Então veja só, ela preserva a sua dignidade, ela preserva a sua descendência, ela preserva o seu lugar na família da aliança, de tal forma que Deus usa a atitude dela para preservar a descendência de Judá, de onde vem o Messias. Quem garante a continuidade da família de Judá para que o Messias venha? Deus, por intermédio do que Tamar fez. Se você olhar a lista dos antecedentes de Jesus, você vai ver lá, Tamar, que lutou bravamente para que a descendência permanecesse. Será que dá para aprender alguma coisa com Tamar? Então veja que Tamar não é um escândalo moral, como muitos pensam. Não é um desvio da história, de José que estava acontecendo ali, mas uma poderosa narrativa para nós sobre justiça, onde ela se apresenta como uma mulher sábia, agente de justiça, que luta pela sua família, uma mulher que não desiste da sua família, e se torna uma personagem digna de honra. Ela é justa. É isso que o texto reconhece. Satanás, e veja só, aqui a história, por meio dos homens perversos, tentou apagar a semente messiânica da história. A gente tem que ver aqui a ação maligna nesse texto. Por meio dos homens perversos, Satanás não queria que a descendência nascesse. Mas por meio da atitude de uma mulher corajosa, Deus mantém a descendência daquele por meio de quem viria o Messias, Judá. Deus usa uma mulher corajosa para que a descendência continuasse, para que os planos de Satanás fossem frustrados. Olha a profundidade dessa história, do que essa mulher fez. O que você acha que Deus pode fazer por meio de homens e mulheres corajosos que lutam por justiça? Como diz Martin Luther King Jr., o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E esse homem literalmente morreu, porque ele lutou pela justiça, pela igualdade de brancos e negros. Ele deixou um legado também. Por quê? Lutou por justiça. Como um filho de Deus, como um pastor batista, lutou por justiça.
Então, onde temos nos calado, gente? Deus usa a sede de justiça de uma mulher para preservar a descendência por meio da qual seu filho viria ao mundo. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tamar nos ensina que mulheres sábias são agentes de transformação na vida dos homens. Judá, antes desse evento com Tamar, vende José como escravo, ele engana, ele age com egoísmo e injustiça, sua vida era uma expressão do pecado, o que Judá via, ele desejava e tomava para si. Tá? Mas após este evento com Tamar, ele reconhece a sua culpa, admite a justiça dela, e a partir dessa história, ele inicia uma grande transformação moral. É possível que tenha sido esse evento que fez com que Judá oferecesse sua própria vida diante do seu pai para manter a vida de Benjamim em segurança. E quem foi agente para transformar Judá? Tamar. Quebrantou o coração dele. Que fez ele perceber como ele era mau. Egoísta, pecador. Então, mulheres sábias são agentes de transformação na vida dos homens. Isso é maravilhoso. Tá? E por fim, gente, Tamar é um tipo de Cristo. Que assim como Tamar, Cristo assumiu injustamente uma má reputação para si mesmo, a fim de que a justiça fosse feita em nosso favor. Tamar não precisava passar pelo que ela passou. Ela não precisava ter sido arrastada e carregado uma má reputação, assim como Cristo. Ele assumiu uma má reputação em nosso favor, para que a justiça fosse feita. E qual que era a reputação de quem morre na cruz? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que os nossos nomes não fossem varridos para sempre da história e da eternidade, ele assumiu a vergonha, para que por meio da sua justiça nos tornemos descendência de Deus e herdeiros de vida eterna. Tamar é um tipo de Cristo, que assume a vergonha para nos dar a sua honra e vida eterna. Amém? Gente, nós vamos dar 10 minutinhos de intervalo e depois voltamos para o nosso culto, tá? Espero que você tenha sido motivado pelo exemplo de Tamar, mas principalmente pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? 10 minutinhos, voltamos.